Voltamos e vamos direto com o professor Giba. É hora de mais uma aula de Química e dessa vez vamos saber mais sobre eletronegatividade. Bons estudos! Eu vou começar falando da eletronegatividade. Venha comigo, venha comigo. Eletronegatividade. O que seria eletronegatividade? A capacidade, a tendência que o átomo tem de ganhar elétrons numa ligação. Então vamos lá. A eletronegatividade, ela aumenta no mesmo período da esquerda para a direita e numa mesma família de baixo para cima, família ou grupo. Venha comigo um pouquinho, venha comigo. O elemento mais eletronegativo de todos é o flúor. O flúor tem maior avidez por elétrons, ele puxa os elétrons. Então, de todos os elementos da tabela, o flúor é o mais eletronegativo. E quais seriam os outros também de alta eletronegatividade? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. Vamos olhar a escala que foi feita por Linus Pauling, a escala de eletronegatividade. Ele atribuiu o valor 4 ao flúor. E vamos olhar os outros? O flúor tem o valor 4, o oxigênio 3,5, o nitrogênio 3, cloro 3. Peguei alguns, estou pulando outros aí. O enxofre 2,5, o carbono 2,5, o hidrogênio, que é tão importante, 2,1, e o sódio, gente, o sódio, ele é um metal alcalino, ele quer perder elétrons, ele não está muito afim de elétrons, então a sua eletronegatividade é bem baixa. Variação de eletronegatividade, diferença de eletronegatividade. Vamos dar uma olhadinha, vou chamar de delta. Polaridade das ligações. Vamos observar as duas coisas. Eu vou chamar de ΔE a diferença de eletronegatividade e a polaridade das ligações eu vou analisar. Se você olhar aqui, ó, cloro com cloro, a variação de eletronegatividade é zero, porque os dois têm a mesma eletronegatividade, além do que corresponde ao mesmo elemento. Isso é uma ligação covalente apolar. Venha comigo, venha comigo. Por que é uma ligação apolar? Primeiro, porque é covalente. O cloro tem 7 elétrons na última camada, o outro tem 7. Pela regra teoria do octeto, ele quer ficar com 8. Então, eles compartilham um par de elétrons, ou seja, o par de elétrons vai servir para os dois. Se serve para os dois, é porque covale. Se covale, é uma ligação covalente. Se os dois puxam com a mesma força, é uma ligação covalente apolar. Quer dizer, não tem polo. Vamos lá, pessoal? Vamos dar sequência à tela? Venha comigo. HCl, cloreto de hidrogênio. O cloro tem eletronegatividade 3, o hidrogênio 2,1, o ΔE dá 0,9. Veja que isso é uma ligação covalente polar, porque existe uma diferença de eletronegatividade. A gente diz que a densidade eletrônica sobre o cloro é maior. Há uma deformação da nuvem eletrônica e os elétrons estão mais em cima do cloro. No caso da ligação iônica, a diferença de eletronegatividade é ainda mais acentuada. O cloro é 3, o sódio é 0,9. A diferença sobrepujou 2. É uma ligação iônica, ou seja, já arrancou os elétrons, formou o ânion cloreto e o cátion sódio. Então observe, a polaridade da ligação aumenta. Começa com covalente apolar, covalente polar e a mais polar de todas, que é iônica. Venha comigo. Quando eu falo em molécula, eu tenho ligações covalentes. A molécula é caracterizada por ligações covalentes. Porém, uma molécula pode ter mais de uma ligação covalente. Se você pegar o metano, por exemplo, CH4, o carbono faz 4 ligações covalentes. Como que eu posso analisar se a molécula toda está polar ou apolar? Venha comigo. Observe, vou pegar novamente o cloreto de hidrogênio, que em solução aquosa é chamado de ácido clorídrico. O que acontece com o cloreto de hidrogênio? O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele puxa o par de elétrons, ele fica carregado negativamente e o hidrogênio positivamente. Essa é a letra delta minúscula do grego, negativo, positivo. Criou-se um dipolo, esse dipolo é chamado vetor momento de dipolo ou momento dipolar. Observe uma coisa, essa letra mi do grego está puxando os elétrons para cá. Então, venha comigo, um vetor tem 3 características. Quais são? Módulo, intensidade, direção e sentido. A intensidade do vetor momento dipolar depende da diferença de eletronegatividade. A direção pode ser horizontal, vertical, depende da estrutura molecular
e o sentido é do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Ora, se uma molécula pode ter mais de uma ligação, ela pode